A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pastor João Caboclo aqui para compartilhar a poderosa palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode transformar famílias, transformar vidas. É poderosa para aqueles que a valorizam e que pelo menos se propõem a analisar, a refletir sobre o que Deus tem para a nossa vida, as expectativas dele, os planos para a nossa vida. E eu oro a Deus para que você seja uma dessas pessoas que tem o coração aberto para escutar, para analisar, para refletir, porque este é um ponto fundamental para que a transformação, uma mudança de visão possa acontecer na sua vida. Porque se você ignora, se você torna irrelevante, se você não se propõe a refletir, a escutar e analisar para comparar, pesar com a sua vida atual, com a sua visão de vida e de mundo atual, você nem sequer estará dando chance a si próprio de conhecer um novo mundo, de conhecer uma nova estação. Então, o primeiro bloqueio é quando a pessoa sequer se decide a escutar a palavra de Deus, mas se escutar com o coração aberto, se começar a refletir as propostas, conselhos e orientações celestiais com um padrão de vida, de atitudes e de resultados que está obtendo em sua vida, perceberá que precisa de um novo tempo, uma nova estação, um novo cenário, mais amor, mais paz, mais harmonia, e tudo isto Deus deseja prover na tua vida. Você precisa abrir o coração para escutar de Deus e refletir, porque este é o primeiro ponto de mudança. Amém? Que Deus possa estar preparando os corações para esta mensagem tão poderosa que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer. É uma mensagem para você escutar com a sua família reunida na sala, aquele momento de família para buscar o espiritual, para ler a Bíblia, para conversar. Que as famílias hoje praticamente não tem esses momentos. E aí elas impedem, bloqueiam o acesso de Deus e das coisas celestiais em seus lares. E que se isto vem acontecendo em sua família, que Deus possa estar tendo misericórdia e mudando este quadro. Porque não adianta estar bem profissionalmente, estar bem num círculo social, estar bem de saúde e estar mal, ignorando as coisas celestiais, sem ter Deus em sua vida. Por isto que a prosperidade tem que ser profissional, familiar, para ter paz, harmonia, comunhão, e espiritual, porque precisamos cuidar do espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, vamos aprender de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, este estudo, esse sermão que eu trago hoje, essa dádiva para a minha e a tua vida, ele está cheio de frases curtas, porém poderosas, que precisam que nós arretemos em nosso coração, em nossa mente, que nós analisemos. É como quando o professor diz, olha, esse tópico aqui, ele certamente vai cair no Enem. Esse tópico aqui, ele
certamente, com certeza, eu vou colocar na prova final. Então, aqueles que prestarem atenção, que guardarem, que refletirem sobre aquilo, no final eles vão ter sucesso, eles vão ser bem-sucedidos. Mas aqueles que negligenciarem, que não prestarem atenção, que acharem irrelevante, eles vão sofrer as consequências lá na frente. E assim é na vida, e assim é na nossa família. E eu espero do fundo do coração que os ensinamentos, as orientações, as coisas que Deus vai trazer para mim e para você nesta mensagem sejam impactantes, que levem você a refletir, para que não tenhamos que amargar o insucesso da nossa família lá no futuro. Porque nós podemos até estar bem profissionalmente, termos certificações, termos mestrados, e estar com a família destruída. Nós podemos estar tirando fotos junto de políticos, de pessoas importantes, participando de congressos, e estar com um lar cheio de desamor, desunião entre os filhos, incompreensão entre marido e mulher. E aí nós não estaremos com a vida completa, com a vida equilibrada. Isso é tão importante porque pode acontecer até dentro das igrejas. A pessoa vai bem na igreja, a pessoa não falta um culto, a pessoa tem admiração dos líderes da igreja, só que ele está vivendo uma vida dupla, porque dentro do lado dele a incompreensão, a falta de perdão, o egoísmo, a indiferença. E aí, neste caso, esta pessoa e esta família está vivendo fora do centro da vontade de Deus. Esse conteúdo ele é tão importante que ele não tem fronteiras. Não é apenas para cristãos, para quem aceitou Jesus Cristo, para quem está indo em uma igreja. Independente da sua crença, esses princípios de união, de amor, de integridade, de comunhão que Deus pede e que serão apresentados nesta mensagem, elas vão fazer bem e produzir transformações em qualquer lar. Então que nós estejamos atentos. Amém? Querido Deus, glorioso Pai, eu te agradeço por tão importante papel, tão importante missão que tu colocaste na minha vida de levar o teu amor, levar a tua palavra, levar o teu desejo, tuas expectativas para a vida das pessoas, para a vida das famílias. Eu, humildemente, consciente dos meus erros, dos meus pecados, eu te agradeço por essa oportunidade, por estar usando-me como uma ferramenta tua, que esta mensagem ela possa alcançar corações, transformar vida, transformar famílias, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro e já te agradeço e dou lugar ao Espírito Santo para levar esta palavra aos corações. Amém. Bem, aqui no documento que eu fiz para nortear esta poderosa mensagem, a família no centro da vontade de Deus. Então, como uma família cristã pode permanecer no centro da vontade de Deus? Isso que nós vamos estar vendo. Nós temos alguns tópicos de destaque, Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. As pessoas acham que não é interessante servir a Deus, que procurem a quem devem servir, né? Isso as famílias estão decidindo, viu? Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses morreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a primeira frase super poderosa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sua família, minha família, nós temos que tomar esta decisão. Mortificar as coisas do mundo e servir ao Senhor. Fora disto,
nós já estamos começando errado e a nossa família, uma grande possibilidade de ter decepções, sofrimentos. Pontos principais: Deus como prioridade. Buscar a Deus em primeiro lugar traz direção, traz paz e propósito para o lar. Deus como prioridade. Isso está acontecendo no seu lar, na sua mente, no seu coração? Amor e perdão. O amor que perdoa, o respeito que edifica e a graça que restaura, mantém a família unida. Então, para uma família estar unida, ela precisa de pessoas que se amam com capacidade de perdoar, que se respeitam, mas, se for preciso, vão orientar, aconselhar, buscando edificar a pessoa. A graça que restaura. Amém? Outro ponto, exemplo e fé. Um lar que vive a fé, ele ensina pelo exemplo e gera gerações comprometidas com Deus, a geração da tua família. E um lar cristão transformado. A presença de Deus, presta atenção, a presença de Deus transforma casas comuns em lares cheios de paz, amor e propósito. Lares cheios de paz, de amor e propósito. Se você deseja isto para a sua família, vamos juntos. Amém? Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vivemos em tempos em que a família tem sido atacada de diversas maneiras. Nunca houve tantos recursos, tanta tecnologia e tanta informação. Mas, ao mesmo tempo, existem muitos lares feridos, casamentos enfraquecidos, filhos distantes e famílias emocionalmente cansadas. Talvez você está passando por esse cenário na sua família e você acha que isso é normal, você acha que é só por um tempo e você talvez nem esteja percebendo que a sua família está ferida, que o casamento está enfraquecido, que os filhos estão distantes, cada um por si, e a família está emocionalmente cansada. O inimigo, Satanás, sabe que quando uma família permanece na presença de Deus, ela se torna um instrumento poderoso de transformação espiritual para gerações inteiras, filhos, sobrinhos, netos. A família, ela não nasceu no coração do homem, nasceu no coração de Deus. Foi o Senhor quem instituiu o lar como um lugar de amor, de cuidado, de crescimento espiritual e manifestação da sua glória. E talvez o que as famílias hoje mais precisam é crescimento espiritual. Amém? Amor também. Existe amor enquanto um não pisa no calo do outro, enquanto um não incomoda o outro, e aí todos estão dizendo que se amam. Ok? Amor, cuidado, crescimento espiritual e manifestação da glória de Deus dentro da família. Esse era o propósito de Deus. Por isso, uma família cristã precisa compreender que não basta apenas morar juntos, seu aglomerado de pessoas. É necessário viver debaixo da direção de Deus. Eu falei que haveriam frases fortes. É necessário viver debaixo da direção de Deus. Josué declarou algo poderoso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa não foi apenas uma frase bonita, foi uma decisão espiritual que eu e você precisamos tomar.
Graças a Deus, eu já tomei. Hoje veremos 3 características essenciais e também 3 necessidades fundamentais para que uma família permaneça no centro da vontade de Deus. Uma família no centro da vontade de Deus precisa ter Deus como prioridade. Em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma família saudável espiritualmente, ela não é perfeita, mas é uma família que coloca Deus em primeiro lugar. Hoje, muitos lares colocam o dinheiro em primeiro lugar, colocam o trabalho em primeiro lugar, colocam o entretenimento em primeiro lugar, as redes sociais em primeiro lugar. Então, se uma pessoa diz que ama a Deus, que confia em Deus, que tem o seu Deus, e quando você pede a lista de atividades dela da semana, você pode se assustar de ver que Deus não aparece em momento algum. Então, essa pessoa está vivendo, enganando a si própria. Ela está falando da boca, mas como Jesus disse, essas pessoas me amam com os lábios, mas o coração está longe de mim. E nesses lares que procuram dinheiro, trabalho, entretenimento e redes sociais, Deus acaba sendo lembrado apenas nos momentos de crise. Mas uma casa firmada no Senhor, ela entende que orar não é uma opção. Tem que orar, tem que buscar a Deus através da oração. O culto doméstico não é um exagero. Esse momento de culto doméstico, de harmonia, de paz, de buscar a palavra de Deus juntos, é tão saudável, tão bom para a saúde da família, mas as pessoas bloqueiam Deus até de entrar em seus lares. Comunhão espiritual não é religiosidade, então precisa haver oração, culto doméstico e comunhão espiritual. Quando Deus ocupa o centro da família, há uma direção, equilíbrio e paz, mesmo nas lutas, nas dificuldades. O que essa família deve evitar? Frieza espiritual, quando há indiferença, não se escuta um louvor, não se abre a Bíblia, não se fala da palavra de Deus. Essa família já está ficando doente. Falta de comunhão, momentos de harmonia, de estar juntos, de edificação, de conselhos, de compartilhamento de sonhos, de dificuldades. Deve evitar viver sem oração e tomar decisões sem buscar a Deus. Então, se uma família tem frieza espiritual, se tem falta de comunhão, se vive sem oração e toma as decisões sem nem considerar as expectativas de Deus naquele cenário, a família está caminhando por um caminho perturbador e que vai levar ao insucesso. O que deve abrilhantar o lar, né? A oração em família, a leitura da palavra nos momentos devocionais, o perdão e um ambiente de paz e presença de Deus. Eu desejo para o meu e para o teu lar que seja um ambiente de paz e de presença de Deus. Amém? Uma casa cheia da presença do Senhor se torna refúgio em tempos difíceis. Agora, uma família no centro da vontade de Deus, ela precisa praticar amor e perdão. Colossenses 3, versículos 13 e 14. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Por isso que você consegue refletir sobre isso. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
Então, se está dentro da igreja, mas há conflitos familiares, a família está doente. Nenhuma família sobrevive sem o perdão. Onde existem pessoas, existirão falhas. Onde existem relacionamentos, existirão momentos difíceis. O problema não é errar, o problema é permitir que o orgulho destrua aquilo que Deus uniu. Muitos lares estão adoecidos porque falta diálogo, sobra agressividade, indiferença, egoísmo. Há palavras que ferem, palavras condenatórias, palavras que botam para baixo. E existem mágoas acumuladas. Vejam, isso aqui é um cenário crítico, caótico. Não há diálogo entre as pessoas. Consequentemente, não há comunhão. E são pessoas indiferentes, juntas, embaixo de um mesmo teto. Mas não é um lar, não é família. Sobra agressividade, palavras duras, críticas severas. Há palavras que ferem e existem mágoas guardadas, acumuladas, que como não há comunicação e nem comunhão, as pessoas não dividem, não conversam sobre o assunto e as mágoas vão ficando acumuladas. Uma família cheia do Espírito Santo aprende a pedir perdão e também aprende a liberar perdão. A família deve evitar, presta atenção se está acontecendo isso na sua vida, porque, primeiro, gritos. Quando eu preciso aumentar o meu tom de voz, quando eu preciso alterar o meu tom de voz, que já aponta para um desequilíbrio emocional, é porque eu já estou sem argumentos. É porque eu não estou indo pelo racional. Eu estou querendo ganhar força, ganhar no grito. E eu nunca vi conflitos, desentendimentos serem resolvidos quando há esse momento dos gritos, do descontrole. Então, evitar gritos, evitar humilhar as pessoas, evitar o orgulho, porque o orgulho vai ser o bloqueador principal, evitar a falta de diálogo, buscar o entendimento, a compreensão e palavras destrutivas também. Então a família deve evitar gritos, humilhações, orgulho, falta de diálogo e palavras destrutivas. Eu falei que nesta mensagem teriam muitos pontos fortes, gritantes, que precisam ser anotados para análise. Se esses 5 pontos que eu falei existem na sua família e você não vai tratar de procurar curar, sanar isto, esta mensagem vai ser de pouca valia para você. Não causa transformação. Mesmo se eu aqui dizer, eu oro para que Deus esteja transformando, esteja fazendo tudo novo, eu declaro na tua família. Mas você sabe que a sua família está com esses aspectos e você não está fazendo nada para mudar isto, com certeza o cenário não irá mudar e sim piorar, independente se eu profetizar aqui para a sua família. O que deve trazer felicidade ao lar? Respeito. Respeito em todas as relações, carinho, afetividade, amor, atenção, cuidado, compreensão, porque todos erram. Hoje seu irmão erra, amanhã quem irá errar é você. E muitas vezes nós não entendemos as razões que levaram as pessoas a agir de uma determinada maneira. E aí é a raiz das incompreensões. Como nós não entendemos, como não há diálogo, como nós não prestamos atenção ao padrão, modelo, estilo de vida e hábitos, decisões do nosso irmão, do nosso cônjuge, a incompreensão é factível de acontecer. Paciência deve ter também e amor sincero. Então vou dizer outra vez. O que deve trazer felicidade ao lar é respeito. Se o lar as pessoas se respeitam, carinho,
No seu lar, as pessoas são carinhosas, atenciosas, dizem palavras de atenção e cuidado com os outros, compreensão, vocês são misericordiosos, procuram entender a razão de uma pessoa ter agido de uma determinada maneira, e amor sincero. Estes devem trazer felicidade ao lar. Um lar onde existe amor verdadeiro, ele se torna um lugar de cura emocional. Então, enquanto existem muitos lares onde as pessoas têm feridas emocionais escondidas, o lar onde existe amor verdadeiro, ele vai tornar-se um lugar de cura emocional. E eu desejo isso para a minha e para a tua vida. Uma família no centro da vontade de Deus, ele também precisa ser exemplo de fé e testemunho. Veja que eu acabei de falar que precisa ter amor. Precisa ter Deus como centro da família, precisa ter liberação de amor, que a gente acabou de ler, perdão, amor e perdão, e agora precisa ser um exemplo de fé e testemunho. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-se e levantando-se. Perceba que estas palavras as intimarás a teus filhos. Como se não há conversa? Como se não há presença? Como se não há comunhão? Então, às vezes até o excesso de trabalho, que é uma coisa que não é pecado, mas o excesso de trabalho, as horas extras nos finais de semanas, o gasto de tempo nos bares, longe da família, isto vai provocar a falta de tempo, a falta de comunhão. Como que você vai passar essas palavras para seu filho se você passa o sábado todo, o domingo todo no bar? Se você até trabalha viajando, você precisa daquilo, mas você está longe do seu filho, da sua esposa. E aí tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio, porque... E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí nós podemos explorar mais um pouco. Se os líderes da família, o pai e a mãe, não buscam o nosso Senhor Jesus Cristo, não buscam aprender de Deus, não buscam ter uma vida baseada em princípios bíblicos, como que elas vão repassar para o filho uma coisa que elas não sabem? Entendeu a importância e a responsabilidade dos pais? Eles não podem ensinar o que não conhecem. Então, aí já é a raiz de uma família que será doente, que será desequilibrada, que terá feridas espirituais e emocionais. Amém? Os pais têm que passar para os filhos, mas eles precisam primeiro buscar de Deus para poder ter o que passar. E tem que eliminar celular, excesso de trabalho, preferência por bares e gastar tempo precioso com seus filhos, com seus familiares. A fé precisa ser ensinada dentro de casa. Os filhos aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. São palavras muito fortes. Eu quero adiantar a leitura, mas os filhos aprendem mais, muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então você diz: meu filho, não fume, você está fumando. Meu filho, você precisa ser gentil, você está gritando e sendo rude com a sua esposa. Não vai dar certo. Uma geração forte espiritualmente nasce dentro de um lar comprometido com Deus. Outra frase forte: lar comprometido com Deus. As pessoas, na maioria dos casos, preocupam-se com a evolução profissional, e se elas estão bem profissionalmente, elas precisam se comprometer com o seu trabalho, não com Deus. Vai diferente do que Deus espera de nós. Não adianta ensinar na igreja aquilo que não se vive em casa. A família cristã precisa ser exemplo de honestidade,
de temor a Deus, de integridade e de fé. Integridade, fé, temor a Deus, honestidade. E o que é que essa família deve evitar? Hipocrisia espiritual. Fala uma coisa, demonstra uma aparência, mas age de outra maneira no dia a dia, dentro do lar. Aparência sem transformação, como eu acabei de falar. Falta de testemunho e vida dupla. Tudo isto está focado envolvendo a hipocrisia espiritual. Não é porque a pessoa vive uma aparência, mas realmente não houve transformação. A vida da pessoa não é um testemunho e a pessoa tem essa vida dupla. E no caso, o que deve abrilhantar o lar? É a integridade, o testemunho cristão, o temor ao Senhor, vida coerente com o Evangelho. Né? Uma vida que honra a Deus, uma família que honra a Deus, influencia filhos, parentes e até uma geração. Uma família que honra a Deus, influencia filhos. Eu comecei a entregar, a preferir servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, e meus filhos foram influenciados e agora meus netos estão sendo influenciados, e realmente isso aqui é pura verdade. Exemplo de uma família que agradou a Deus. Lucas 2, versículos 51 e 52. É a família de José e Maria. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito a Deus. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Vejam José e Maria, para onde eles direcionaram Jesus. Crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça, para com Deus e para com os homens. José e Maria não eram perfeitos, mas eram obedientes a Deus, é o que precisamos. Eles ouviram a voz do Senhor, talvez... Se você ouvir a voz do Senhor através dessa mensagem, porque é Bíblia pura e a Bíblia é Deus falando conosco, a transformação tão desejada vai acontecer na sua vida. De repente tem um filho drogado, um filho alcoólatra, desunião, muita incompreensão dentro do lar, e você até pede oração pela sua família. Você, na verdade, quer a bênção, mas não quer o abençoador. Então, a família de José, eles ouviram a voz do Senhor, eles protegeram sua família, ensinaram valores espirituais. Jesus crescia em graça para com Deus e criaram Jesus em um ambiente de temor e obediência. Essa família nos ensina que um lar simples, ele pode ser extraordinário quando Deus está presente. Um lar simples, não precisa de riqueza. Ele pode ser extraordinário quando Deus está presente. E eu desejo do fundo do coração, Deus me pediu para deixar essa mensagem aqui, inspirada pelo Espírito Santo, para que a tua família possa vir a tornar-se uma família extraordinária. Amém? Glória a Deus, estamos caminhando para o final. Um exemplo de família que desagradou a Deus, presta atenção. A família do sacerdote Eli, em 1 Samuel 2:29, a Bíblia relata: honras a teus filhos mais do que a mim. Eli, ele era sacerdote, mas ele falhou dentro de casa, como se fosse um líder de igreja, um pastor. E ele falhou dentro do lar dele, e Deus disse a ele: tu honras mais a teus filhos do que a mim. Os filhos deles viviam em pecado e ele não os corrigia. Isso nos ensina algo sério. Não basta ter posição espiritual, posição de liderança, é preciso cuidar espiritualmente da família. Um lar sem disciplina, um lar sem correção e um lar sem temor a Deus sofre consequências dolorosas.
Então, se você percebe que o seu lar não tem correção, você não procura ajudar, orientar, direcionar seus filhos, alertar sobre os perigos, se não há disciplina, seus filhos não te respeitam e você sequer pede a eles alguma coisa ou orienta eles alguma coisa porque você sabe que eles não vão seguir. Isso já acontece porque eles não têm um temor a Deus, né? Ao Senhor. Porque a palavra de Deus vai dizer: honra teu pai e tua mãe. Mas infelizmente esse cenário vai fazer com que a família sofra consequências dolorosas, e esta mensagem está sendo feita para evitar que isto aconteça na tua família, na nossa família. Vamos para a conclusão. A vontade de Deus para a família continua sendo amor, unidade, família unida, coesa, santidade, buscando as coisas de Deus, fugindo das coisas deste mundo, presença espiritual, momentos devocionais e comunhão. Veja que coisa linda se a sua família tem esses ingredientes, tem amor que permite perdoar e ser perdoado, tem unidade que é comunhão, harmonia, tem santidade que eles são separados para as coisas de Deus, tem presença espiritual com momentos devocionais, essa coisa, tem comunhão. Aí a sua casa agora já é um lar, é uma família espiritual. O Senhor, ele deseja restaurar casas feridas, deseja fortalecer casamentos, aproximar pais e filhos e reacender o altar familiar. No começo eu falei que eram famílias com filhos distantes, famílias com feridas espirituais e emocionais, mas Deus deseja restaurar as casas, os lares feridos, fortalecer os relacionamentos, os casamentos, e aproximar pais e filhos e reacender o altar dele nas famílias. Talvez existam famílias cansadas, machucadas ou espiritualmente frias. Nós precisamos analisar nossa família nesse aspecto. Estão cansados? Há um desânimo, falta de brilho, de entusiasmo? Estão machucadas? Ou espiritualmente frias, que esse daqui é a raiz de todos os outros males, né? Se não busca Deus, se há indiferença, se acha que Deus não é relevante, se não dá prioridade a Deus, como já aprendemos que Deus deve ser o foco, aí abre brechas de espaço para que as outras coisas ruins tenham livre acesso. Mas hoje Deus nos chama de volta ao centro da sua vontade. A pergunta não é como está a aparência da nossa família. A pergunta é quem governa nosso lar. Que você leve, que você saia daqui desta mensagem refletindo sobre essa pergunta: quem governa nosso lar? Que cada pai, mãe e filho possam declarar novamente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como que nós aplicamos isso em nossa vida, em nosso dia a dia? Primeiro, vamos restaurar o altar de oração em nossa casa, voltarmos a orar, pedir perdão. Se você sentir que você foi injusto, incorreto, se você feriu, se você magoou, toma iniciativa e resolve aquilo, não deixe embaixo do tapete. Voltar à presença de Deus, quando há indiferença, quando há frieza espiritual, quando Deus passou menos importante no lar, precisamos voltar à presença de Deus. Fortalecer os relacionamentos e permitir que Cristo governe o lar. Uma família que anda com Deus pode enfrentar lutas, mas nunca estará sem direção. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, nosso Deus e Pai. Entregamos diante de Ti as nossas famílias. Tu conheces cada lar, cada luta, cada lágrima e cada necessidade.
Pedimos que o Senhor restaure os relacionamentos quebrados, que cure as feridas emocionais, fortaleça os casamentos e aproxime pais e filhos da tua presença. Atrai, Pai. Que a tua paz habite em nossos lares. Que o amor seja maior que o orgulho. Que o perdão seja maior que as mágoas. Que a oração nunca falte dentro das nossas casas. Levanta famílias comprometidas contigo, famílias cheias do Espírito Santo, famílias que sejam luz neste mundo, ó Pai, do fundo do meu coração. Eu peço e outra vez eu te agradeço por me eleger, por me trazer, por me induzir, por me usar como ferramenta tua para trazer mensagens tão poderosas como essa que poderá transformar vidas, transformar famílias, Paizinho. Muito obrigado. E que nós possamos declarar todos os dias: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Fica em paz e reflete sobre a mensagem, porque Deus quer dar vida e vida em abundância.